Não interessa. Eu sei, mas não entendo. Então é aquele detalhe, irmã. A gente não pode ficar verbalizando isso. Eu sei. Olha, Olha, o que irmão, acontece? A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra de Deus. Agora, a senhora verbalizando a sua posição, né, acaba gerando incredulidade dentro da senhora mesmo pois e é, meu filho, escutando é a isso. senhora. Por isso que eu estou pedindo para o Benedito descer e dar uma chacoalhada na senhora aí. Eu só quero que ele desça só para ficar, mas para ir embora de novo, é melhor não ir. Porque, deixa, a pessoa, alguém me faz um mal bem grande, me faz um mal, me fere. Eu fico ferida, magoada, no espírito, na alma. E depois eu ainda pedi perdão a essa pessoa, como se Irmã, eu nós estamos fizesse mal. levando agora, de novo, um nível bem abaixo do que o Espírito de Cristo está nos levando. Olha bem, nós estamos conversando de novo alguns detalhes que, né, para o tanto de experiência que a senhora tem que ser a nossa professora, não é nem, entende? Então só tem que chegar e falar de coisas que nós não conhecemos ainda em Cristo Jesus. Agora, esses questionamentos são questionamentos, me permita, com amor, fazem parte daquela época que nós éramos ainda religiosos, né? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Né? Que é como está escrito. Primeiro, né? O amor de Cristo nos constrange. O que significa isso? Ou seja, nós temos que pegar a nossa religiosidade, os nossos pensamentos, o que nós temos de opinião com relação a isso, né? E levar cativos em obediência ao senhorio de Cristo Jesus. O que eu não posso é negar Cristo, tá? Então, sim, não é importante o que a senhora pensa a seu respeito, mas é muito importante o que a senhora vê que Cristo pensa a seu respeito. Isso é importantíssimo. Significa o quê? Que a senhora tem clara revelação de quem a senhora é diante de Cristo Jesus, tá? E a senhora é uma pessoa amada. Cristo quer fazer morada na senhora. Cristo quer se expressar através da senhora. Então, esse é o ponto-chave da nossa existência, né, corpórea aqui agora, né? Então, para a senhora que está aqui, a senhora tem todas as condições para estar aqui, sendo a expressão exata de Cristo Jesus, que a senhora está aqui. As pessoas que já foram não têm mais essa condição, mas a senhora que está aqui só tem todas as condições. E toda a experiência que a senhora já viveu em Cristo Jesus a faz ser nossa professora, entende? Então, vamos conversar das coisas mais do alto, né? E não desses detalhes, né? Que isso aí todas as religiões já falaram, já discutiram, estão falando, estão discutindo, irão falar, irão discutir, entendeu? E nós precisamos de o quê? O nosso foco, os nossos olhos estão fixos em ti, Cristo Jesus. É o que nós estamos falando. A senhora concorda ou não, irmão? Eu concordo e eu quero, viu? Então acabou. Então começa a falar. Eu quero. Eu não quero. presto. É a música do Roberto Carlos, irmã. Então pode começar a cantar. Eu não presto, mas eu te amo, Cristo Jesus. Entendeu? É só começar a cantar a música. Eu não presto. Eu sei que eu não presto. Mas ele está nem aí para o que a senhora pensa a seu respeito. Ele está olhando para o que ele pensa a seu respeito. Ele quer ver a senhora em plenitude, nele, sendo a expressão exata do ser que Cristo é, sobre a face da terra. É isso que nós estamos buscando. O nosso processo de endeusamento. Agora, não estou chamando a sua atenção, estou chamando a nossa atenção. Todos nós estamos nesse ciclo. Tem horas que a gente está muito bem, tem horas que a gente não está bem, tem horas que a gente está voltando lá atrás, falando de algumas coisas do passado, entendeu? Mas o que nós precisamos fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus. Né? Falando bem aqui, ó, Filipenses 3,13. Olha bem, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É o que nós estamos fazendo. Percebe, irmão? Então, esse tem que ser o nosso foco, porque se nós começarmos de novo a falar de arrependimento de obras mortas, de pecado, de isso, daquilo outro, como é, como é que não é, que eu sou pequeno, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, claro, todos nós somos pecadores. Agora, isso não é importante, porque a religião fala muito bem e lhe convence muito bem que a senhora é pecadora. Agora, a outra parte que nós temos que nos convencer, somos carentes da glória de Deus. Então, nós pecamos porque nós somos carentes da glória de Deus. Então, para não pecar, nós temos que nos encher de Cristo Jesus. Esse é o ponto que nós estamos todos nós buscando. Concorda, irmã? Concordo, plenamente. O problema é colocar em prática. Não tem problema, porque não é problema da senhora, é problema de Cristo Jesus, a senhora. E é problema dele. Então, entrega toda a sua vida, todo o seu coração, toda a sua mente, todo o teu ser em Cristo Jesus. Ele sabe quem é a senhora, ele sabe como é que a senhora está. Então, não há problema. A senhora não pode negar Cristo Jesus. A senhora pode se negar. Agora, negar Cristo Jesus na senhora, a senhora não pode. Esse é o ponto-chave. Então, eu preciso de repreender o seu espírito, repreender o meu espírito antes do da senhora, para que toda incredulidade caia por terra. Cristo em nós, a esperança de glória. Então, não há problema. Há somente uma baita de uma solução. Cristo em nós, a esperança de glorificação. Então, toda vez que eu falar alguma coisa que é contrário ao que nós estamos pregando aqui, eu preciso ser repreendido. Tá? Então, com amor, eu vou lhe repreender, irmã. Não verbalize. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Cristo. Agora, se a senhora falar as suas palavras, a sua posição, a fé vem pelo ouvir também da sua palavra, da sua posição. Então, a senhora está se convencendo de que Cristo não é suficiente na sua vida. Porque eu passei essa semana inteirinha pensando sobre essa situação. Por isso que eu estou falando com a senhora aqui. Não estou lhe repreendendo. Eu estou mostrando para todos nós que nós temos que ter uma convicção plena de que Cristo em nós tem que ser suficiente para nos tirar da mediocridade humana e para nos levar para o reino do Filho do seu amor. Esse é o ponto-chave, entendeu? Então, nós temos que parar de falar essas coisas e falar aquilo que realmente interessa. O que interessa? Sermos a boca de Cristo Jesus sobre a face da terra. E falar coisas compatíveis com Cristo. Entende? Porque é isso que nós precisamos de fazer. Então, não é difícil. É Cristo na senhora. E tudo é possível àquele que crê em Cristo Jesus. Tudo é possível. Entendeu? Então, eu tenho que insistir. Né? Eu vou me colocar diante do espelho, peço que a senhora também se coloque. Entendeu? E falar para aquele cretino que eu estou vendo no espelho ali, né, que é o Ronaldo, ô cretino, tudo você pode em Cristo que te fortalece. Ô bobão, tudo que você pode é Cristo em você. Então só não pode negar o poder de Cristo Jesus. Eu estarei sendo anticristo se eu fizer assim, entendeu? Então eu estou me repreendendo. Eu me coloco diante do espelho e falo, Ronaldo, todo o teu ser, adore a Cristo Jesus. Ronaldo, se submeta em todo o teu ser ao senhorio de Cristo. Permita que ele expanda em você. Permita que você suma e ele assuma. Entende? Esse é o trabalho básico nosso. Nós temos que insistir conosco mesmo nesse trabalho básico. Tem coisas muito maiores para a gente poder tocar, e de vez em quando a gente se dá ao luxo de falar, é assim, é assado, é assim, é assado. Entendeu? E não é isso. A gente não está sendo a boca de Cristo Jesus. Nós precisamos de ser a boca de Cristo Jesus. Porque Cristo não está falando mais essas situações aí. Ele nunca falou, melhor ainda, ele nunca falou dessas situações. Toda vez que ele olhava alguma coisa, o que queres que eu te faça? Né? Aí, vendo que tinha fé naquela pessoa, vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te curou.
vá, entendeu? Então, nós temos que nos abençoar com a fé que não é nem nossa, é de Cristo Jesus em nós. Afinal, ele é o autor e consumador da sua fé. Até por isso, até por exercício de fé, é em Cristo Jesus, porque é dele, a fé é dele. Quando nós esvaziamos, Ronaldo, do nosso eu humano, que é esses pensamentos. Exatamente, Tomás. A coisa muda. Com certeza. Então, enquanto estivermos com esse pensamento do meu eu humano, nós não alcançamos o objetivo. Concordo com você, meu irmão. É exatamente isso aí. Agora, nós já estamos andando em Cristo Jesus. Há anos que nós estamos já, às vezes um pouco tímidos, às vezes um pouco ainda sem saber direito, mas caramba, nós crescemos. Nós não somos mais menininhos nem menininhas diante de Cristo Jesus. Tá? Eu já vejo claramente o exercício da semelhança cada vez mais se aproximando na totalidade do senhorio de Cristo. Percebe? Lembrem-se, né, o homem espiritual é como o raiar do dia. O raiar do dia começa escuro e quando vê, a gente começa a ver alguns raios luminosos. E vai clareando, clareando até ser dia pleno. Então, de novo, eu não sei qual é o meu horário, mas uma coisa é certa, já estou vendo com clareza Cristo em mim. Como também, ousadamente, eu posso falar por vocês também, eu já estou vendo com clareza Cristo em cada um de vocês. E eu não vou negar Cristo. Eu não posso negar Cristo. Entendeu? Se é difícil, se é fácil, não é problema meu, é problema de Cristo. Basta que você creia. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Entendeu? Então, o que eu posso falar, meus irmãos, minhas irmãs, eu abençoo cada um de nós, começando por mim, para crer na plenitude de Cristo manifestada em nossos corações. Desanuvie as nossas cabeças, desanuvie as nossas dúvidas, arrebento com toda incredulidade pela autoridade de Cristo que habita em mim e declaro: sê tu a expressão exata de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.